Oi, meu amigo, assunto novo. Pirâmide. O que é uma pirâmide? É um sólido em que você tem num plano, um ponto, que a gente chama de vértice, e no outro plano paralelo a esse plano que tem o vértice, nós temos um polígono. Quando você ligar todos os pontos, tá certo? Todos os vértices desse polígono a esse ponto no outro plano, a figura, olha agora aqui, ó. A figura gerada, tá aqui, ó. A figura gerada é chamada de pirâmide. Nós colocamos aqui uma pirâmide só para ter uma ideia de alguns elementos. Então, quando você planifica a pirâmide, o nome da pirâmide depende da base. Se a base for, nesse caso, um hexágono, a gente diz que é uma pirâmide hexagonal. Se essa base for um polígono regular, a gente diz que a pirâmide é regular. E todas as faces laterais, que são essas, tá certo? São triângulos. Faces laterais são triângulos. Essas arestas que nós estamos vendo aqui, ó, essa arestazinha aqui, são na realidade aresta de quem? Aresta da base. Então, nós temos aqui a aresta lateral, nós temos aqui a aresta, ó, o apótema da pirâmide, só que falamos de apótema quando ela é regular. Temos aqui o apótema da base, nós temos a altura da pirâmide, nós temos a aresta lateral, nós temos aqui a face. Não esqueçam que a base da pirâmide também é uma face. Então, nós podemos aplicar Pitágoras para relacionar a aresta lateral com a medida do raio da base, com a apótese da base, se nós usarmos a geratriz, que é o apótese da pirâmide. Essa ideia de apótese, quando ela é regular. Então, a base é um polígono regular, tem alguns elementozinhos aqui da pirâmide, que merece ser visto. Classificação. Uma pirâmide ela é classificada quanto ao polígono da base. Pirâmide regular, tá certo? É quando é uma pirâmide reta, cuja base é um polígono regular. Pirâmide irregular, a base é um polígono irregular. Quanto ao número de lados? O número da pirâmide dá 3 lados, pirâmide triangular, 4 lados, pirâmide quadrangular, 5 lados, pirâmide pentagonal, 6 lados, pirâmide hexagonal. As áreas. Essas formas que nós temos aqui é só para ajudar um pouco. Porque quando você vai resolver o problema, é que você tem uma ideia o que está fazendo. Ó, a área da base é a área do polígono da base. Se for um triângulo, calcular do triângulo. Se for um pentágono, calcular do pentágono. Se for um hexágono, calcular de um hexágono. E a lateral é sempre N vezes. Esse N é a quantidade de lado do polígono da base, vezes a área da face. Lembre que a face é sempre um triângulo. A área da face é um triângulo. É a aresta da base, vezes o apótese da pirâmide, dividido por 2. Porque a face, isso aqui, é a aresta da base. E aqui nós temos a altura, que é a aresta da... Não, aqui é o apótema da... Ó, apótese da pirâmide. É o apótese da pirâmide. Mas isso é quando é regular. Mas, na realidade, isso aqui a gente chama de altura da face. A aresta da base e a altura da face. Porque, muitas vezes, a pirâmide não é regular. A área total é a área lateral mais a área da base. Agora, o volume. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da sua base vezes a sua altura. Isso aqui é a área da base. É 1/3 da área da base vezes a altura. Tá certo? Isso aqui é a altura da pirâmide. Certo? Algumas pirâmides, né?
As pirâmides que nós encontramos no nosso caminho são famosas. É o tetraedro regular. O tetraedro regular, porque qualquer pirâmide em que a base é um triângulo, ela é um tetraedro. Mas a palavra regular é quando todas as arestas são congruentes. Então, essa pirâmide, esse tetraedro, que é uma pirâmide, quando eu planifico ele, eu tenho 4 triângulos equiláteros. A base é um triângulo equilátero e as faces são triângulos equiláteros. Então, nós temos, ora, no triângulo equilátero, o que é que nós sabemos quando você tem um triângulo equilátero? O que é que nós sabemos? Se isso aqui é A, nós temos a altura desse triângulo. A altura de um triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2. A área de um triângulo equilátero, que vai se transformar da face, é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, senhores, é a propriedade, tá certo? Que a gente chama do baricentro. Então, eu tenho aqui o G, no triângulo equilátero, que é o apótone da pirâmide. Nós temos aqui o baricentro, certo? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de baricentro. Esse aqui é 1/3, certo? Do G. E esse outro pedaçozinho aqui é igual a 2/3 de G. 1/3 para o lado, 2/3 para o vértice. Então, esse é o formulário. A altura, tá certo? É a raiz de 6 sobre 3. Também pode escrever em função do G. A área da base, que é a área de um triângulo equilátero. São 6 triângulos equiláteros, a área de um hexágono. Tá certo? Nessa pirâmide lá. A área total é a soma de todas as áreas. E o volume de um tetraedro, tá certo? É A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Se você olhar, tiver curiosidade em alguns livros, você encontra essas demonstrações. Não vamos perder tempo com isso não, porque cada questão é uma questão. Nós vamos falar agora do octoedro regular. Ele é famoso. Na realidade, são 2 pirâmides, uma colada, na base da outra. Ele é regular, então ele é formado, na realidade, se você observar, ele é formado de 8 triângulos equiláteros. 4 fica na parte de cima e 4 na parte de baixo. Esse rapazinho aqui tem umas particularidades. Só tem 3 diagonais. Tá aqui uma diagonal, tá aqui a outra e tá aqui a outra. Então, ele tem 3 diagonais, tá certo? Arestas, 4 aqui, 4 acima, 4 embaixo e 4 intermediárias, 12, tá certo? Ele é bem famoso. Então, se você quer determinar o volume, é 2 vezes o volume de uma pirâmide. Então, está aqui o formulário. A altura dele é a raiz de 2, a área total é 2 ao quadrado raiz de 3, que são as 8 triângulos equiláteros, e o volume é o volume de 2 pirâmides. Temos agora, amigo, o tronco de pirâmide. Eu considero, quando eu falo em tronco de pirâmide, eu sempre falo em corte, que o mais importante é como isso acontece. Vamos imaginar que eu tenho uma pirâmide de altura H, certo? Eu tenho uma pirâmide de altura H e dou um corte nessa pirâmide. Dou um corte a uma distância, eu dou um corte a uma distância D do vértice. Aqui nós temos a aresta 1,
ele chamou de aresta 2, aqui nós chamamos de aresta 1. Aí, deixa eu contar um segredo. Se nós olharmos, aqui nós temos uma relação e temos uns dados, mas eu quero bem aqui atrás. A relação entre medidas dessa pirâmide superior em relação a essa pirâmide maior tem uma proporçãozinha, é como se tivesse semelhança de triângulos. Aqui me parece muito cheio, então eu vou simplificar. Então eu posso escrever, ó, medidas, aresta da pirâmide, aresta 2 está para aresta 1, assim como a altura dessa pirâmide aqui, dessa pirâmide menor, que é D, está para a altura da pirâmide maior, que é H. Essa é uma relação de semelhança de triângulos. Uma relaçãozinha de semelhança de triângulo. Mas eu poderia também relacionar medidas, como os apótemas, tá certo? Posso relacionar os apótemas. Em relação a medidas, essa é a tradicional. Mas eu posso relacionar áreas. Então, eu posso dizer que a área da pirâmide 2, que é essa menor, está para a área da pirâmide 1, que é a maior, assim como a aresta da pirâmide 2 está a aresta da pirâmide 1, assim como a altura da pirâmide 2 está a altura para a pirâmide 1. Mais um detalhe, essa relação, meu amigo, de área tem que ser ao quadrado. A razão da proporcionalidade dessa razão é ao quadrado. Essa relação, ela tem que ser ao quadrado. Mas eu poderia relacionar também volume. Então, eu posso dizer, lembre, nada estou falando sobre esse pedaço de baixo que a gente chama de tronco. Deixa para outro momento. Então, eu posso dizer que volume 1 da pirâmide 2, vamos lá, volume da pirâmide 2 está para o volume da pirâmide 1, ó, volume da pirâmide 2, que é essa daqui, assim como a aresta dessa pirâmide está para a aresta dessa outra da base, certo? Aresta da base, assim como a altura da pirâmide 2 está para a altura da pirâmide 1. Mais um detalhe, essa relação, ela tem que estar ao cubo. Relação de volume, essa relação é ao cubo. Não esqueçam desse detalhe. Relação de volume é a relação de medidas ao cubo. Então, lembrem, nenhum momento se falou sobre o tronco. A relação de medidas está relação dessa pirâmide 2 em relação dessa pirâmide 1. Que é o que nós temos aqui, meus amigos. Tá certo? Beleza. O volume aqui. Só que aqui o nosso amigo está falando volume do tronco. O tronco da pirâmide que a gente fala é esse aqui, só para a gente ter uma ideia. O volume da pirâmide, o tronco da pirâmide, essa parte, certo? Essa parte de baixo. Então, esse é o volume da pirâmide. Ela tem, nós chamamos essas áreas, tá certo? Então, está aqui essa área desse corte e temos essa área aqui. Então, a gente pode chamar, se você quiser, tem os livros, usa B grande e B pequeno. B grande,
e eu botei grande também, tem sentido, e B pequeno. E a altura do tronco a gente chama de K. Então, o volume desse tronco é K sobre 3, onde você tem a base maior mais a raiz da base maior vezes a base menor. Isso é áreas, mais a área da base menor. Pronto. Isso aqui nos leva o volume do tronco do cone, que é essa parte inferior, que é o volume maior menos o volume menor. Tem um livro demonstrando isso aí. Lógico, não tem coisa melhor do que exercitar, botar isso em prática. Então vamos lá. Primeira questão diz assim: uma barraca de lona tem forma de uma pirâmide regular. Lembre, a palavra regular aqui está dizendo que é uma pirâmide reta e a base é regular. Se a base é um quadrado, com 1 metro de lado e altura igual a 1,5 metros. Das alternativas abaixo, a que indica a menor quantidade suficiente de lona em metros quadrados para forrar os 4 lados da barraca. O que eu tenho que determinar? Então vamos construir essa pirâmide. Então vamos para poder ter uma ideia o que nós vamos fazer. Então vou construir uma pirâmide. Então veja aqui. Então vamos. É uma pirâmide que diz quadrangular, regular. Então nós temos aqui uma pirâmide. Lembra, apenas uma ideia que o amigo está querendo. Então eu tenho uma pirâmide. Pronto. Qual a informação que eu tenho mais sobre essa pirâmide? Que informação nós temos a mais sobre essa pirâmide? Ele diz: uma barraca de lona tem a forma de uma pirâmide regular de base quadrado 1. Então, base quadrado 1. E 1,5 metro de altura. Então, a nossa altura, ó, a altura da pirâmide é essa daqui. Pronto. É 1,5. Então, essa altura, certo? Ela é 1,5. 1,5, para facilitar a minha vida, eu escrevo 3 sobre 2. Pronto. A altura. Das alternativas, aqui indica a menor quantidade suficiente de lona. Ora, se eu quero lona, então eu devo calcular a área lateral. Então, o nosso objetivo é calcular, é determinar a área lateral. Então, o nosso objetivo é esse. A área lateral. Então, vamos lá. Então, vamos começar a brincadeira. Para calcular a área lateral, eu preciso determinar a área das faces. Para determinar a área das faces, eu preciso da geratriz, eu preciso do apótino da pirâmide, o apótino da face, que faz o papel de altura. E esse rapazinho aqui é o apótino da base. Se é um quadrado, o apótino da base é meio. Nesse triângulozinho retângulo aqui, nós podemos aplicar Pitágoras, o que nos leva, G, vamos determinar o G, que é o apótino da pirâmide. Então, G ao quadrado
nos leva meio ao quadrado mais 3 meios ao quadrado. Então, g ao quadrado, isso aqui nos leva a 1/4 mais 9 quartos. 1/4 mais 9 quartos. Isso aqui, g, vai ser raiz quadrada de 10 quartos, só o positivo. Então, g é raiz de 10 sobre 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Ora, a área lateral são 4 triângulos que tem. Ó, a área lateral são o quê? São 4 triângulos que têm as seguintes medidas. São 4 triângulos que têm as seguintes medidas. Quais são as medidas? Tem isso aqui 1 e tem a altura G. Então, isso aqui é a face. Então, isso aqui é a face. Então, implica que a área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face. Então, a área lateral vai ser 4 vezes. Quem é a área da face? É a área de um triângulo. É a base, base, vezes a altura, que é o G, raiz de 10 sobre 2. Base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes, isso aqui é a área da face. Então, se você observar, isso aqui nós vamos ter 4 raiz de 10 sobre 4. Então, a área lateral, que é a lona, que nós vamos gastar, simplificando um pouco, aí nós temos raiz de 10. Então, nós temos raiz de 10. Voltando para a questão, raiz de 10. Eu não estou vendo raiz de 10, mas quem está mais próximo de raiz de 10 é esse 3,5. Então, o item correto é o item D, 3,5. Olha o que nós temos aqui nessa. Uma pirâmide cuja base é um quadrado de diagonal igual, isso aqui é a diagonal do quadrado, 2 alfa raiz de 2 centímetros. Tem o mesmo volume de um prisma cuja base é um quadrado de lado alfa. A razão entre as alturas do prisma e da pirâmide é. Então, eu tenho duas figuras para analisar. Quais são as duas figuras? Nós temos uma pirâmide quadrangular, certo? Nós temos uma pirâmide quadrangular. Então, eu tenho uma pirâmide quadrangular, regular. E temos um prisma. Então, nós temos a pirâmide quadrangular e temos o prisma. Então, vamos ver aqui. E temos um prisma. Então, se nós temos um prisma, então o formato dele é esse aqui. Então, aí vamos verificar. Lembra, a figura não está em escala, uma comparando com outro maior ou menor, não. É só uma ideia. Então, ele diz que a diagonal... Então, ele diz que a diagonal é um quadrado. Então, vamos lá. Esse lado do quadrado eu vou chamar de x. X. A diagonal é x raiz de 2. Ele diz que a diagonal do quadrado é 2 alfa raiz de 2. 2 alfa
raiz de 2. Então, qual é o lado do quadrado? Esse livro. Então, meu x é igual a 2 alfa. Então, meu x aqui é 2 alfa. 2 alfa. Pronto. Então, o que é que ele quer? Ó, uma pirâmide cuja base é um quadrado diagonal, e esse aqui, ele tem lados alfa. Ó, uma pirâmide cuja base é um quadrado de diagonal 2 alfa raiz de 2, e tem o mesmo volume, pronto, tem o mesmo volume de um prisma cuja base é um quadrado de lado alfa. A razão entre a altura do prisma e da pirâmide. A altura do prisma eu vou chamar de H. A altura da pirâmide eu vou chamar de H pequeno. Então, ora, ele quer. Então, veja aqui comigo. O que é que eu vou fazer? Calcular o volume de um e calcular o volume do outro. Então, o volume da pirâmide, certo? Eu vou chamar. Então, o volume da pirâmide é igual ao volume do prisma. Quem é? Eu vou chamar figura 1 e figura 2. Prisma e pirâmide, né? Então, V1 é igual a V2. V1 é 1/3 da área da base, que é um quadrado, 2 alfa, vezes a altura, que é H pequeno. Quem é V2? É a área da base, que é alfa ao quadrado, vezes a altura, que é H. Então, eu vou ter 1/3, 2 ao quadrado dá 4, vezes alfa ao quadrado, vezes H. É igual a alfa ao quadrado, vezes H grande. Eu vou me livrar de quem? Do alfa ao quadrado. Como ele quer H grande sobre H pequeno, ele quer isso aqui. Então, eu vou deslocar esse H pequeno para lá. Então, aqui vai ficar 4/3 desse lado, certo? E do outro lado vai ficar H grande sobre H pequeno. Então, o que ele nos pede, ó, o que ele nos pede? A razão entre, certo? A razão entre H grande sobre H pequeno. Então, a resposta é simplesmente 4/3. Se essa razão der igual a 1, implica que são iguais. Se essa da razão der maior do que 1, implica que o numerador é maior do que o denominador. Então, qual é o item que eu devo assinalar? O item correto é o item A de alegria. Então, questão de número 2, resposta é 4/3. Eu só lembro aos meus colegas, a resolução dessas questões tem que ser cuidadosas, porque pirâmide, ela nunca está só, sempre envolve outro sólido. Muita atenção, exercitem bastante. Vamos para a próxima aula? Agora!